Quais são os efeitos neurológicos do uso contínuo das redes sociais? A pessoa que fica usando muito Instagram, começa a se comparar, começa a ter... Hoje muita gente fala que é uma epidemia de ansiedade, né? Hoje Aham. as pessoas estão super ansiosas e muita gente atribui às redes sociais, né? Uhum. As pessoas estão ansiosas por conta do uso da rede social. As crianças, elas já desde a tenra idade ali, elas já entram na rede social, no feed, scrollar o feed, ficam viciadas por aquilo, ficam hiperativas, ansiosas. Quais que são os efeitos neurológicos aí do uso contínuo? Eu vou começar respondendo sobre essa parte. E eu vou abrir um parênteses, eu vou começar do jeito também que não indicado. Eu acho que a gente tem o idiota e a gente tem o dogmático, que não é necessariamente o idiota, ele só converge à média. É tipo um algoritmo generativo. Ele não fala, a não ser quando ele está alucinando, ele não vai falar bobagem, ele vai falar o básico. Não é Uhum. incrível? E essa fala, que não é sua, que você está dizendo, tem gente que diz isso, ela é o básico, ela é esse termo médio. Portanto, ela tem esse componente dogmático. Olha só, hoje o meu artigo da Folha começa assim. Eu sempre mais ou menos. Eu sempre desconfiei dessa história de que a ansiedade digital da molecada é alimentada por passar o dia no TikTok. Começa assim, Hum, ou seja, negando isso. E hum. eu sempre desconfiei. Toda vez que falam isso, eu já participei de um Tendências e Debates da Folha sobre isso e outras coisas mais. Todo mundo, não, porque é rede social. Nunca acreditei que esse é o fenômeno hegemônico. Ao contrário de quase todo mundo que está por aí. E aí, olha o que eu falo. Por quê? O que foi ficando claro ao longo do tempo é que 40% dos jovens entre 11 e 17 anos consomem ou são expostos à pornografia digital. Hum. Então a gente tem que pensar, olha só, a pornografia digital tem uma importância na vida dessa molecada que é insana. Por quê? Não é porque elas passam o dia vendo pornografia, não, elas passam o dia no TikTok. Mas cria-se uma, uma relação com a imagem, uma relação com o sexo, uma relação com relacionamentos que é fóbica, que é tensa e ansiosa, num nível que é muito mais profundo do que a dancinha do TikTok. Ah, eu não sei fazer aquela dancinha, eu vou ficar triste. Tem isso aí, mas, mas o outro negócio é muito mais. Porque tem. Lembra que eu tava falando agora há pouco sobre como os comportamentos digitais, como eles têm um custo energético, eles convergem só à visceralidade. Né? Você não reage àquilo que você acha que é de bom senso, você só reage àquilo que você acha que é horrível ou que, sei lá, revela o seu eu interior. E aí, qual que é o ponto? É, na pornografia, a mesma coisa acontece, como em qualquer conteúdo, e, consequentemente, as reações são mais fortes aos conteúdos mais hard. E aí, quando você vai ver, por exemplo, eu fiz uma análise de palavras-chave no topo das palavras, né, dos Trend Topics da maior plataforma de pornografia do mundo, que é o Pornhub. Pornhub. E são coisas assim, madrasta é um dos maiores, tá lá no artigo de hoje, madrasta, incesto, você tá entendendo o negócio? Então, isso dá um nó na cabeça de quem tá começando uma vida de relacionamentos e tudo mais, que é complicada. Assim, é um mega nó. Então tudo para dizer o seguinte, A pessoa, o indivíduo ali, a criança, ela começa a normalizar uma parada como incesto, por exemplo. não é A só cabeça dela isso, vai é gerando uma naquela, normalização, uma vulgarização de coisas que são muito terríveis, né? é, eu, Madrasta, incesto. então, eu não diria que eu acho que é quase isso, na minha opinião. Eu acho que é o seguinte: no mundo do conteúdo, o incesto, a madrasta, o sexo mais. Que não tem nada contra a proposta do sexo mais louco do mundo, zero, pelo amor de Deus, acho que é ótimo. Mas o ponto não é esse. O ponto é, nas plataformas, o que seria erotismo, o que seria uma transa com um pouco de afeto, tudo isso fica lá embaixo, porque isso não dá Uhum, clique. uhum. Ninguém tá nem aí pra isso aí. Entende? Então, os conteúdos mais extremos sobem. Então, é quase o que você falou, mas nas plataformas é isso. Na cabeça da criança, do adolescente, então, não é que isso é normalizado. É que, por acaso, como esses conteúdos sobem, é isso que a pessoa vê. Aí ela entra no negócio e tá.
uma cena, entendeu? Um negócio que deixa a pessoa. Você fala, meu Deus do céu, entendeu? Como é que eu vou fazer isso? Assim, eu comecei o artigo de hoje, a parte que eu vou definir o que é pornografia, assim. Pornografia é o gênero em que um cara dá um tapa na cara de uma mulher, ela invariavelmente diz, quero mais. Pode ver se não é isso. É Não, isso, faz entende? sentido. Aí pensa aquele moleque de 11 anos, ele vê aquela cena, aquele ator pornô, e pá, eu falo, mas como é que eu vou fazer isso? Assim, há uma sensação de impotência e uma sensação de que ele precisa ter uma animosidade. Por que tem Red Pill, essa coisa? É que não é que ele odeia a mulher, é que ele sente que ele precisa odiar. E a menina olha aquilo e Faz fala, que sentido. merda é essa? É um estupro? Entende? Faz E sentido. aí isso gera essa animosidade. Essa animosidade, quando se fala que a rede social é a fonte de toda ansiedade, para mim esse é um papo reprimido. E por isso que eu acho ele medíocre. Porque isso é uma parte da verdade, outra parte da verdade é que as pessoas estão assustadas porque elas entendem que sexo é pornografia. Quando você tem 11, 12, 13 anos de idade, o que você está pensando é que daqui a pouco você vai entrar na sua vida da adolescente, você vai sempre fazer sexo. Você vai ter Faz namoradas, sentido. namorados, o que quer que seja. Aí a pessoa olha aquele negócio e fala, meu Deus do céu. Entende? Então, sim, voltando agora eu posso te responder. Eu acho que as redes sociais são parcialmente responsáveis pelas ansiedades digitais. Eu acho que a pornografia digital é fortemente responsável também, sem nenhum moralismo. Eu não acho que não pode ver pornografia. Pornografia é coisa do capeta, qualquer coisa. Não acho nada disso. Só estou olhando o fenômeno como ele aparece na vida das pessoas, sobretudo de uma molecada que definitivamente não se beneficia em nada de ser exposta a uma coisa dessa. Eu lembro do meu tempo de moleque que tinha Alguém um também percebe. filme, uma série de filmes assim, tipo pornografia, que chamava Faces da Morte. Hum. Que era tipo assim, a pessoa caía do avião, morria, se espatifava lá embaixo. Era só filme de. Era Mas uma, é pornografia? não tinha nada de pornografia, mas era mais hard que pornografia, Ah, entendeu? tá. Porque era uma coisa. Tô trazendo coisas no nível do impacto. Eu lembro que uma vez eu fui exposto, por assim dizer, ao Faces da Morte, entendeu? Sabe? É um cara que tá lá e aí tem uma serra, tá na indústria, estavam filmando, aí ele escorrega, cai, a serra corta ele no meio ao vivo. Sabe uma coisa assim? Uhum. São cenas de pessoas morrendo de formas Chocantes. chocantes. Não foi um negócio bom pra mim ser exposto àquilo naquele momento. Tanto que eu lembro até hoje. Isso é uma coisa que você fala assim, podia, sabe aquela, podia não ter visto, eu queria desver, sabe? Sim. Colírio do desver. Uhum. Então, eu acho que a gente não pode subestimar o impacto da pornografia. Não é pelo sexo, porque tá mostrando pau e xoxota. Não é nada disso, não. É pelo que é o extremo do negócio, como o algoritmo impulsiona esses conteúdos extremos para pessoas que estão no momento da vida que o que elas precisam é reduzir a ansiedade sobre ter um relacionamento da mão. Ainda mais numa era de Tinders e tal, que já é uma coisa que. Pensa do ponto de vista relacional, que coisa desenhada só para dar lucro, né? Que é péssimo, né? Pra quem tem 15 anos de idade. Então é óbvio que é horrível esse tipo não que uma criança de 15 anos vai usar, porque eventualmente usa também, mas não isso, mas o entendimento de que é assim que as pessoas se relacionam, Sim. entendeu? Tudo isso gera ansiedade e animosidade entre os sexos. Eu tô aqui só no nível heterossexual para ficar no mais simples, porque é Uhum. óbvio que isso aí também em todos os níveis, em todas as opções se aplica, e aí com nuances. Mas então, acho que a ansiedade, ela não é só, ela é muito mais do digital e da exposição à tela. Por que as pessoas veem tanta pornografia? Primeira razão, a mais simples de todas, é porque a tela está na tua frente. E como não tem nenhum filtro para esse negócio, não tem que usar um documento. Hoje tem um cara lá que eu vi que escreveu na minha coluna. Ah, gostei muito do artigo, blá blá blá, mas você não discutiu a regulação, devia ter. Aí ele falou um negócio tão óbvio. Pena que eu vou responder. Fala, cara, mas é que eu só tenho 3.200 palavras. Ele falou assim: devia ter um negócio no nosso país que é assim, para você acessar um negócio desse, tem que botar sua identidade aqui, tirar fotinho, igual num banco, tudo bem. Aí você pode fazer o que você quiser. Você tem que ter 18 anos, entende o ponto? Então, Uhum. que é uma regra que ninguém segue. Só qualquer um vai lá e faz isso. Então, eu acho que tem esse ponto. Dito isso, quais são os efeitos, agora feita essa ressalva, os efeitos neurológicos do uso das redes sociais? Mais uma vez, eu também acho que a gente tem que sair do convencionalismo e tal, a gente ouve aí essas pessoas que falam que a rede social causa primariamente efeitos afetivos. Hum. A ansiedade, como eu já disse, pode ser relativizada, então ela também é causada pelas redes sociais. De novo, está errado.
O efeito primário é um efeito causado pelo scroll. Não é a rede em si, é a scrollagem. A scrollagem, tem até uma palavra uma expressão para isso que é doom scrolling, que é a scrollagem infinita. Ela tá até no Mercado Livre, tá? É a lógica de você manter a pessoa ligada no negócio, então não acaba nunca, ela pode ficar lá. O que acontece com a scrollagem? Ela gera um treinamento. Olha só, eu preciso apresentar um conceito aqui até para essa coisa fazer sentido. Imagina que eu saí à noite, agora eu saindo aqui do seu estúdio, belo estúdio, e eu vou para minha casa e eu sou sequestrado no caminho. E aí eu fico, alguém tenta quase me mata, não sei o quê, babá. E depois deu tudo certo, no final me liberaram, eu vou para casa. No outro dia eu vou estar andando na rua e eu posso ficar preocupado, meio encanado com isso. A gente vai dizer que isso é um trauma. Uma outra maneira de falar é houve um aprendizado. Só que é um aprendizado negativo. A gente está acostumado a associar a palavra aprendizado a uma coisa positiva. Mas tudo aquilo que forma uma memória e essa memória te gera uma orientação em sentido ao comportamento, você fica paranoico, quer acelerar, quer fechar o vídeo, é um aprendizado. Trauma é um aprendizado, certo? Então, beleza. Então, o que acontece é que quando você fica scrollando muito, você aprende muito, entre aspas, vamos dizer assim, você é condicionado pelo desenho do que é scrollar a não focar nada, não é verdade? Você não está focando nada, você está justamente passando. Sim. Isso cria um déficit de atenção de natureza não neurológica. Por quê? Porque, afinal de contas, você está treinando o seu cérebro a não parar num conteúdo só, a não fixar nada. Quando existe uma base neurológica, a base neurológica gera, então, um fenômeno muito mais sério. O seu déficit de atenção de natureza neurológica é amplificado. Quando o seu déficit de atenção não é de natureza neurológica, a princípio, isso não acontece. Porém, o cérebro ele tem grande plasticidade. E de você ficar fazendo isso o tempo todo, você gera com o tempo cada vez menos capacidade de focar um conteúdo de longo prazo. Por quê? Porque a questão toda desses aprendizados é que existem padrões eletroencefalográficos. É tipo, pensa na energia do cérebro, tá? Então são padrões de ondas. O cérebro funciona com várias frequências, igual harmônicos, igual um piano, tá? Com as suas cordas. E você precisa sustentar altas frequências no córtex pré-frontal para você estar prestando atenção continuada em alguma coisa. Isso cansa. Prestar atenção continuada é um exercício, que nem qualquer outro. É tipo ver que você tem xadrez, você joga xadrez, você sabe do que eu tô falando. Se você ficar se distraindo no meio do caminho, você apanha no jogo. Sim. Entendeu? É disso que eu tô falando, é um exercício. Uma boa parte do aprendizado do xadrez, no nível que você ainda não tá lá lendo livros com estratégias, é essa atenção. Você aprende a ficar focado no jogo. Criança aprendendo a jogar xadrez é isso. Quanto mais focado no jogo, mais tempo focado, melhor você joga. Então você não aprende isso e você, inclusive, desaprende isso. E aí, com o tempo, você gera um efeito neurológico e você gera ativação de genes, tem toda uma questão de informação de cadeias e reconfiguração. E aí você cria um déficit de atenção onde ele não necessariamente deveria existir. Esse é o primeiro efeito, mais básico de todos. Ele não está no nível afetivo, ele está no nível cognitivo. A gente chama epidemia de déficit de atenção hoje em dia, sendo que os déficits de atenção de base neurológica são minoria. Então, você acha... Não é. A pessoa vai porque tem déficit de atenção, toma Ritalina, toma qualquer outra coisa. Mas no fundo você vai fazer um eletro, não tem nada naquele cérebro. Hoje em dia todo mundo fala que tem déficit de atenção, né? Entendeu? Eu tenho zero. Olha que bom. Não, pelo contrário. Eu cada vez menos. Tinha zero, agora eu tenho menos 1000. Assim, faço o oposto disso. Não começou com esse negócio de que eu vou passar rápido no texto, qualquer coisa eu paro e falo, não vou fazer isso com o meu cérebro, que isso dá errado. Deixa, foca o mundo real. Daqui a pouco senta com calma. E é isso, mas resumo da ópera. Então eu acho que o primeiro efeito é um efeito cognitivo ou neurocognitivo. Aí, em cima disso, efetivamente há a questão projetiva e essa competição emergente, que é uma competição pelo gosto, é uma competição no domínio da gostabilidade. O grande negócio das redes sociais, assim, é que assim, rede social não impacta afetivamente as pessoas de maneira homogênea em todas as idades. Não é assim que funciona. Elas têm um impacto muito maior na adolescência. Porque na adolescência, a adolescência é uma espécie de teste da gostabilidade. Em outras palavras, o adolescente
ele é altamente competitivo no nível do gostar, que as pessoas às vezes chamam de popularidade e etc. Mas não é. Popularidade é só uma dimensão. Tanto que não é verdade que porque tem uma menina altamente popular, as outras querem se matar. Não é verdade. Não é assim que funciona. É a questão do gostar. Então o que acontece? O que dói é aquela pessoa que sente que ela vai lá, põe a coisa na rede dela, com os amigos, é uma rede fechada, tem só 500 pessoas, não é 100 mil. Mas ela sente que aquelas pessoas não gostam dela. É isso. Por quê? Porque a adolescência é um período muito fundamental para mate seeking, como falam, como se diz em inglês. Ou seja, é um momento de buscar parceiros e parceiras, e não só sexuais, mas amizades da vida. Esse é o momento. Então, o que causa mais ansiedade nas redes também não é a corrida de cliques e tal. É aquele sentimento de que as pessoas não gostam de você, que é expresso, ou elas são indiferentes a você. É isso que corta com uma faca. Na minha opinião, uma das melhores produções desse século é a série Adolescência. É. Não, inclusive, eu ia mencionar, porque muito do que você estava falando eu estava me remetendo Sim, à série. nossa, Eu assisti esses dias, inclusive. que legal. Ontem mesmo eu terminei de assistir e, nossa, é A cena fantástico final é a coisa mesmo. mais incrível Ai, do pessoal, se você não mundo. assistiu Adolescência, assista, é fantástico e aborda muito o que você tinha falado sobre como a pessoa começa a acessar a pornografia, começa a se desenvolver naquele mundo, ele começa a entender o papel, qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher de forma distorcida, Exatamente. por causa daquele É um ambiente. conflito, e é um conflito em que o cara tem que ser, ao mesmo tempo, esse sujeito ultra mega, o Rambo do pornô, mas ele tem que também mostrar agressividade e animosidade em relação à mulher. Ele tem que conseguir humilhar ela. E a mulher aí sente o contrário. Fala assim: esse cara quer me humilhar, quer me estuprar, eu tenho que impor o meu. E é uma briga Uma criada, guerra. uma guerra no sentido não, né, no pior sentido, não, uma guerra mesmo, uma batalha, e é uma batalha criada para gerar clique. Essa é a batalha Faz para todo sentido. mais tóxica que tem no mundo. Faz todo Ninguém fala sentido. assim, não, o negócio é a gente estar junto, curtir um prazer. Não, isso aí não dá clique. Entendeu? Cadê esses vídeos? Não tem. Isso aí tá lá, tem lá, sei lá, na página 30 deve ter esse daí. Uhum. Entendeu? Esse é o problema do negócio. Mas fecha parênteses, em adolescência, assim, a cena. São tantas cenas absolutamente incríveis, mas uma cena absolutamente incrível é que tem um menino cujo pai é um policial que está envolvido. Você lembra bem, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas só para dizer que tem um pai que é um policial que está envolvido na investigação Uhum. de um crime, não vou falar mais nada, e o que importa é que o menino, filho dele, que ele vai à escola onde o filho estuda, e o menino chama o pai numa sala, eles têm uma relação conturbada, e naquele momento há uma revelação geracional absurda, que é sobre o sentido das reações que um post, ou na verdade não é um post, as reações que a reação a um post do menino gerou. Então, há uma menina que reage a um post do menino, aparentemente de uma maneira que o policial entende que é positiva, é até afetiva, mas o sentido daquilo é outro, e o grande ponto é que as pessoas não reagem ao post dele, ao que ele falou, não. Elas reagem à reação dela, positivamente. Então, é o inverso do positivo. É do tipo, você será um trouxa para sempre, e todo mundo dando like nessa frase. Uhum. Esse é o grande negócio das redes sociais. Botando o dedo na ferida, não é a dancinha. Isso aí conta também, mas conta tão menos. Isso foi fabricado por uma mídia pouco intelectualizada, que acha que esse é o problema principal. Porque ele é um problema. Ele só é o problema mais fácil de enunciar. O mais verdadeiro não é esse da rejeição e da sensação de que as pessoas não gostam de você, mesmo naquele grupinho fechado de 300. Esse é o grande problema.